ChatGPT ou GPT-4 na sua forma mais avançada. Já ouviu falar? Se não ouviu, vai ouvir falar em breve, porque essas tecnologias baseadas em inteligência artificial estão dando o que falar, estão causando maior frisson. Será que elas vão roubar nossos empregos? Acompanhe aí nesse vídeo. Agora sim, começando mais um Aos Fatos, onde a gente discute os temas de política e correlatos de maneira opinativa, mas sempre de forma embasada. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, estou aqui sempre acompanhado do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e fabricante da melhor cerveja de Campinas e região, o inoxidável Simas. Salve! E nós vamos discutir neste vídeo o tema mais revolucionário do momento, que são as tecnologias baseadas em inteligência artificial, o famoso ChatGPT e sua forma mais atual, o GPT-4, muito recém-lançado. Será que eles vão roubar nossos empregos? Vem com a gente! Então olha só, tem bastante gente realmente falando e discutindo sobre essas novas tecnologias, principalmente sobre o atual ChatGPT-4, mas muita gente, ao mesmo tempo, não sabe exatamente do que se trata. O que é isso, afinal, Olha, Simas? isso verdadeiramente é uma inteligência artificial. Acho que pela primeira vez nós estamos vendo realmente uma inteligência artificial, que é o ponto final, ou o ponto mais avançado, melhor dizendo, de um processo que vem se desenhando desde o pós-Segunda Guerra. Um processo de desenvolvimento tecnológico que começa com os bancos de dados, com a informática, com as telecomunicações, e que vai cada vez mais se centrar no uso justamente da informação. Primeiro os grandes bancos de dados usados na guerra, depois as tecnologias que surgiram lá na Guerra Fria, um momento emblemático desse desenvolvimento, quando se cria o primeiro supercomputador que vence o maior jogador de xadrez da história, o Garry Kasparov. Soviético. É isso, o computador Deep Blue. O Kasparov até tinha vencido o computador algumas vezes, ele vai sendo atualizado e chega um momento em que o homem é derrotado pela máquina. Só que agora nós estamos vendo uma coisa ainda mais avançada e impressionante, porque o tal do Deep Blue, que venceu a partida de xadrez, ele era um enorme banco de dados. Ele estava alimentado com milhões de jogadas possíveis, foi assim que ele conseguiu vencer. Mas ele não formulou nada novo lá na hora. E a novidade agora que o GPT-Chat traz é essa. Ele é verdadeiramente uma inteligência. Além de um grande banco de dados, além dele ter informações do mundo inteiro, ele consegue cruzar essas informações, ele consegue comparar, ele consegue extrair partes e formular um raciocínio próprio. Quer dizer, ele pensa mais ou menos como uma mente humana, e claro, né, que uma mente super poderosa, e cria, exatamente. Esse é o ponto central, ele é capaz de criar coisas, né? Não do nada, mas até aí seres humanos também não criam do nada, né? Isso. Baseados em informações. Não somos um canal de tecnologia, né, Simas? Mas eu acho que dá para dar uma definição um pouco mais precisa para os leitores desse tema, como nós, que você se depara com notícias sobre e pode ficar um pouco em dúvida, mas afinal de contas, o que é isso? Acho que você foi muito feliz nessa comparação com o computador que o Deep Blue que jogou contra o Kasparov como um enorme banco de dados, e a gente poderia dizer que essas novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, principalmente o GPT-4 mais atual, é um banco de dados gigantesco, mas que se autoalimenta, né? Ele cresce aprendendo. Né? Essa é a o que novidade. Torna a coisa um tanto assustadora. Até, pois é. E a gente está só começando a descobrir, porque ele é recém-lançado. Mas os exemplos que eu tenho ouvido falar, assim, os relatos são muito impressionantes, no sentido positivo e negativo. Né? Eu vi lá o cidadão pede, escreva um discurso sobre um tema tal, à la Rui Barbosa. Então, vem lá o ChatGPT, em questão de segundos, cospe lá um discurso do Rui Barbosa, até falando de uma coisa que, sei lá, atual, que o Rui Barbosa não viu, por exemplo. Que realmente parece o Rui Barbosa. Parece que o cara fez aquilo, é impressionante. Teve um brasileiro, Simas, também, usando a versão em português, portanto, ele pegou uma discussão que viralizou na internet. Era uma conversa de um rapaz que levou uma moça para um restaurante, ela pediu coisas caras, e aí ele vai e reclama com ela no WhatsApp, e aquilo viralizou. O pessoal estava discutindo o fato em si, né? O cara pega o print, a imagem, portanto, e sobe para o GPT-4, pede para ele, a partir daquela imagem, escrever um texto à la Machado de Assis. Nossa, e ele produz um texto escrito
com a verve do Machado de Assis, né? Com o estilo dele. E aí, eis uma característica da versão atual em relação à anterior, né? O ChatGPT era a versão 3. O atual, chamado de GPT-4 do inglês, ele tem essa capacidade de ler imagens para além de textos. Nossa. Então a coisa está avançando muito rapidamente. Muito rapidamente, E aí fica um tanto realmente assustador. Aliás, o cara pediu para trocar depois de Machado de Assis para Nelson Rodrigues e sai lá um texto com a aparência de A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Então, nossa, assim, é muito impressionante. Também vi quadro, né? Pinte, Alá, Picasso, tal, cenário. É um negócio. E são só o comecinho, com alguns dias de funcionamento. Os exemplos são muitos, né? Agora, isso me leva a uma conclusão interessante, assim, que me parece meio surpreendente, porque eu, e acho que você também, crescemos ouvindo a seguinte máxima: a tecnologia vai eliminar postos de trabalho. Mas a gente não tinha medo, por quê? Porque diziam, você tem que estudar, porque os postos de trabalho que vão sumir são os pouco qualificados. Mas os postos de trabalho... Geraríamos outros empregos, isso, né? E se você for capacitado, qualificado, sempre haverá emprego para você. Moral da história, a gente imaginava rapidamente, já tem visto há algum tempo, a tecnologia substituindo trabalhos repetitivos, braçais. Só que, curiosamente, esse surgimento do GPT, ele abre caminho para os trabalhos intelectuais começarem a ser substituídos e talvez de uma forma muito mais veloz do que os trabalhos braçais. De gente qualificada perdendo o trabalho. Exato, porque quanto custa você com uma mensalidade baratinha, você tem lá um GPT-4 que faz para você um trabalho acadêmico, faz uma tradução. Agora, quanto custa uma colheitadeira automática, uma linha de invase automatizada para um... Envolve um aspecto do hardware. O hardware é muito física. caro, exatamente. São milhões de reais, né? Então, ainda é pouco acessível, embora já exista há muito mais tempo, o grau de mecanização é muito mais lento. Agora, essa possibilidade de automatizar a informação é algo muito acessível e que tende a tem impactos gigantescos. E aí você me fez lembrar de 2 outros exemplos que eu estou acompanhando no Twitter, de um cara que passou em vários exames de uma universidade da área do direito, e inclusive exame que seria o equivalente ao nosso aqui de exame da ordem, e o GPT-4, ele passa no exame com nota alta, assim, na casa de 90% de aproveitamento. Olha só. E mais, teve um sujeito, esse foi o exemplo para mim, mais impactante. Ele escreveu instruções de um website que ele queria construir à mão, com letra de mão, poucas instruções de uma folha. Ele tira foto, Simas, faz o upload pro GPT-4 e dali a pouco esse sujeito posta o vídeo do site funcionando. Uau, pronto. Então, imagina o criador de sites, né? Web designer. Meu Deus. Esse emprego não vai existir em breve. Ele está correndo sério risco. E isso está acontecendo por uma tendência que eu acho que quem sacou bem foi o Milton Santos, naquele livro Por uma Outra Globalização. Ele fala sobre como a informação vai se tornando um recurso. Na sociedade de hoje, as grandes empresas são as empresas que detêm informação, que manipulam somas gigantes de informação. O que é o Google? É um enorme banco de informações. E o GPT abre essa possibilidade de você agora trabalhar de forma inteligente um volume que a mente humana não acompanha, o que necessariamente vai causar impactos no mercado de trabalho. E essas grandes empresas, as Big Techs, são multibilionárias, produzem a altíssimo valor, né, que é o que importa na sociedade capitalista, na ponta da tecnologia, com um uso relativamente pequeno de mão de obra, né? Então, baixíssimo. No mundo anglófono usa-se a expressão labor, né? Quase não tem a mão de obra braçal e mesmo intelectual. Poucas pessoas produzem tudo isso. Pois é. E agora nem esses poucos terão emprego garantido. É um cenário muito preocupante. E você me faz lembrar do Harari, Simas, ao apontar nesse sentido aí, porque estou tentando lembrar exatamente no Sapiens, que é a obra mais famosa dele, no final da obra ele já aponta nesse sentido, mas principalmente no Homo Deus. No Homo Deus, né? isso. Ele desenvolve mais a ideia, e o Harari, ele inclusive consegue especificar uma data, né? Não sabemos se ele vai acertar ou não, mas ele sugere que por volta de 2050, ou seja, um bebê que estiver nascendo hoje, ali com 27, 28 anos, ele pode ser membro da classe dos inúteis. O que seria a classe dos inúteis? É a pessoa que ela não é desempregada, porque o desempregado ele tem a possibilidade de disputar
postos de trabalho no mercado de trabalho. Verdade. O inútil é a pessoa que nem tem mais essa possibilidade, ela é completamente descartada. E aí? O que faremos com essas pessoas? Né? Essa é uma possibilidade. Mas lembrando, Simas, que muito antes do Harari, o Marx, né? Karl Marx, em meados do 19, já colocava esse dilema. Pois é. Se muita coisa de Marx caiu, outras perduram se até mantém hoje. perfeitamente em uma pé. observação muito sagaz, né? De como... Por exemplo, da contradição entre o que o Marx chamava de relações de produção e forças produtivas. Né? Sim. Dizia ele que há uma tensão permanente entre uma coisa e outra. As forças produtivas vão avançando, podemos resumir aí forças produtivas como sendo tecnologia, elas vão avançando e elas pressionam as relações de produção, as relações de trabalho. Quem vai ficar A própria organização da sociedade. Exato. Né? A própria divisão em classes. Quem fica com o produto do trabalho? Com qual parte? Então, a tecnologia avançando, ela diminui certamente a necessidade de trabalho, né, do ponto de vista mais abstrato do termo, porém ela abre duas possibilidades, ou mais desigualdade, mais exploração do trabalho em uma via negativa, ou numa perspectiva positiva, mais libertação do trabalho, principalmente manual e cada vez mais do intelectual também, para que a gente possa usufruir do tempo livre para curtir a vida. E qual rumo que a gente vai tomar? Pois é, sinceramente esperamos que seja o segundo, que ainda não é um caminho simples, né? Porque pode ser que a gente consiga mesmo pôr essas tecnologias a nosso favor e talvez no futuro ninguém nem precise trabalhar. Porque no primeiro momento isso é ótimo, você vai tirar a gente de trabalho cansativo, de trabalho degradante, de trabalho que ninguém quer fazer, mas vai chegar um momento que todas as profissões poderão parcial ou totalmente ser substituídas. E aí o que nós vamos ser sem o trabalho? Esse é um grande questionamento. Mas antes dessa questão, concordo, Simas, e realmente isso dá um vídeo inteiro à parte, né? Esse daqui é certamente um vídeo de uma série, nós vamos voltar a esse tópico com certeza. Mas me ocorre aqui que antes disso acontecer, a gente tem que pensar em termos globais. Quais países terão condições de avançar nesse sentido, de realmente liberar as pessoas do trabalho, diminuir jornada, diminuir não só jornada em termos de tempo diário, mas também, quem sabe, a tão sonhada jornada semanal reduzida, 4, quem sabe 3 dias, por que não? Com o tamanho ganho de produtividade com essas tecnologias. Será possível num horizonte de futuro? Perfeitamente possível, perfeitamente possível. Embora isso também vai abrir um outro dilema, o que fazemos nós com esse tempo livre? Sim. Porque toda a história da humanidade, ela se deu por intermédio do trabalho. O trabalho foi uma ferramenta de humanização. Somos o que somos hoje por conta do trabalho. Como é que a gente vai preencher esse tempo livre? Não que isso seja um problema, mas é no mínimo uma questão. E como trouxe Marx à baila aqui, pensando no que você está dizendo, Simas, professor marxista da Unicamp, professor Ricardo Antunes, sempre discute esse tema, né, de como muitas pessoas têm a sua sociabilidade ligada ao trabalho. Muitas, a maioria delas. Praticamente. Né? E é muito comum o sujeito, inclusive quando ele aposenta, ele perdeu o sentido da vida. Porque ele perdeu a conexão com o trabalho. Eu sei que você pode pensar assim, meu Deus, mas o meu sonho é ficar tranquilo recebendo para sobreviver. Mas muita gente não consegue fazer Talvez essa você conexão. Também não consiga, se ficar por 5, 10 anos, você se sinta inútil de alguma forma, não sei. Espero que não seja o seu caso. E agora eu lembro de mais um autor ainda, que no caso do campo conservador, o Jordan Peterson, que é um psicólogo clínico e cada vez mais um pensador no sentido mais amplo do termo, que discordo politicamente dele, né, como já conversamos algumas vezes, né, Simas, em vários aspectos, mas ele tem algumas boas sacadas. Por exemplo, ele comenta numa entrevista sobre o que é ser feliz, né, na sociedade atual, e aí a definição de muita gente, eu gostaria de ser feliz é estar numa praia no Caribe, tomando uma marguerita, tal. Daí ele falou, legal, isso aí é legal. Você vai um dia, legal, 2, legal também, uma semana. Imagine se um mês tomando margarita na praia. Vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cadê minha casa? Um ano. Não dá, né? Não dá. Cadê meu trabalho? Capaz de você começar a ter saudade. Então, realmente, o aspecto da sociabilidade fica... O trabalho é uma atividade eminentemente humana, né? A gente realmente pensa o mundo a partir do trabalho. Pensar o mundo sem ele será um novo exercício. Mas a gente precisa subdividir isso, sim, mas em trabalho alienado
e trabalho vocacional, por Perfeito, assim dizer, né? Perfeito, Mas isso. certamente num próximo vídeo. Isso mesmo, porque isso vai longe. Vai longe, né? Perceba que o tema abre 1000 possibilidades, né, de ser explorado. Acho que, inclusive, vale a pena a gente encerrar por aqui, justamente para voltarmos com mais carga, né, e com mais tempo para o próximo, que certamente virá um próximo sobre esse tema. Exato. Quer acrescentar algo aqui? Não, fiquem de olho, porque essas tecnologias, mesmo que você não tenha ouvido falar delas, elas já sabem quem você é. E aí, eis um negócio também que é assustador. Joga seu nome lá, ele vai te dizer quem é você, dá características que o próprio Google não dava, ele vai além, né? Então é um negócio também preocupante. Um último ponto que eu acrescentaria, Simas, essas novas tecnologias têm algum viés ou elas são neutras? Isso é uma grande questão. Você levantou o Milton Santos na discussão, o Milton Santos dizia, as técnicas são dóceis. Será que são mesmo? São dóceis, mas depende de quem fez, né? De quem as fez. Tem todo um ponto de discussão aí também, no qual a gente certamente volta num próximo vídeo. Exato. Valeu? Mas antes de encerrarmos para valer, vou te pedir, como sempre, se você aprendeu algo nesse vídeo, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e comente. A gente vai adorar debater com você aí nos comentários. E assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Maravilha? Até a próxima!